Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de um exercício de química. Bom, a instrução: indique as proposições verdadeiras, some os números a elas associado e indique o resultado em seu caderno. A matéria ela é constituída de átomos e possui propriedades que permitem identificar e classificar as formas sob as quais se apresentam na natureza. O quadro a seguir relaciona algumas das propriedades de amostras da matéria. Aí temos aqui amostras, né? Pentano, álcool, água do mar, café, moeda e ferro. E aí falam as densidades, ponto de fusão e ponto de ebulição desses materiais aqui. Com base nas informações do quadro e nos seus conhecimentos sobre estrutura e caracterização da matéria, pode-se afirmar que a densidade, o ponto de fusão e ponto de ebulição, eles são propriedades funcionais da matéria. Não depende da função, tá? Isso aqui são propriedades que a gente chama de específicas da matéria. Então, não são propriedades funcionais. 2. Ferro e pentano são substâncias puras? Verdadeiro. Como você saberia isso aqui olhando na tabela aqui? Substâncias puras, elas têm pontos, ó, substâncias, elas vão ter um ponto de fusão e vão ter um ponto de ebulição. São temperaturas constantes onde ocorre a fusão e ebulição. A do ferro, o ponto de fusão é 1535. O ponto de ebulição dele é 2.885. Já o caso do pentano, ó, menos 130 fusão e 36 ebulição. Nos outros casos, está vendo que são desconhecidos? Porque isso depende da proporção das misturas. Então, todos esses casos aqui, ó, a gente já consegue classificar como misturas. A gente só tem duas substâncias aí que são puras, tá? Eu sei que tem uma mistura aqui que vai ter um ponto de ebulição constante, mas a fusão ela é variável. Isso aqui a gente chama de mistura azeotrópica, tá? Quando a ebulição é constante, mas a fusão ela é variável. Então, isso é um tipo de mistura diferente. Bom, então vamos lá. Primeiro caso era só você olhar aqui quem tem ponto de fusão e ebulição constantes, que são substâncias. No 4 fala que a água do mar e álcool a 96% GL, que são Gay-Lussac, né? Um grau Gay-Lussac, que é uma unidade de medida que a gente tem para essa mistura de álcool e água, tá? Eles são substâncias compostas. Não, são misturas, né? A gente acabou de falar que são misturas. Substância composta é quando você tem uma substância pura e ela é composta por dois ou mais elementos químicos, tipo assim, água. Se você só tiver H2O dentro de um recipiente, isso aqui é uma substância composta. Ah, mas por que a água do mar não é feita de H2O? Só que na água do mar você tem sais dissolvidos. Então você tem outras moléculas também, você não tem só H2O. Se tivesse apenas H2O, aí sim seria substância composta, tá? Mas a água do mar não tem apenas H2O e álcool 96% grau GL também não. Não tem só álcool, tá? Tem água também. Então vamos para o próximo. Pentano é líquido a 25 graus Celsius e a 1 atm? Bom, aí você vai olhar aqui, ó. O 25 graus Celsius está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se você tiver qualquer coisa entre esses dois pontos aqui, ó, de fusão e ebulição, você tem um líquido. Acima do ponto de ebulição, você tem um gás. Abaixo do ponto de fusão, você tem um sólido. Bem no ponto de fusão, você tem um sólido mais um líquido, e bem no ponto de ebulição, você tem um líquido mais um gás. Como eu estou falando de uma temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o estado é líquido. Está correto. Então, aqui, pentano é líquido a 25 graus Celsius, é verdadeiro. Moeda e café são misturas, é verdadeiro, tá? O único que era substância pura era ferro e pentano, né? Então, você vai observar aqui que moeda, ó, ponto de fusão e ebulição variáveis, e café também, ponto de fusão e ebulição variáveis, tá? O pentano no sistema formado por pentano e água do mar constitui a fase superior. Bom, se você colocar água e pentano, o pentano ele vai ter uma densidade menor do que a densidade da água, por isso ele vai ficar acima da água. Tá? Agora, qual que é essa densidade? Vamos dar uma olhadinha na tabela. A da água eu sei que é 1 grama, né? É 1 grama por centímetro cúbico. A do pentano é
0,626, ó, 0,6, vamos marcar assim, ó. Então, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Quem tem menor densidade fica acima na mistura, tá? Então, aqui a gente tem água e aqui em cima a gente tem o pentano, ok? Tá correto, né? O pentano no sistema formado por pentano e água do mar constitui a fase superior, a fase de cima. A massa de 50 ml de café é de 50 gramas. Se fosse de água, era, porque a densidade da água é 1 grama por ml. A do café é 1,1. Ó, a densidade do café é 1,10, aqui 1,1, tá? Grama por ml. Isso significa o seguinte, que você tem, vou colocar assim, a densidade é 1,1 grama para cada ml. Se eu tenho 1,1 grama de café, eu estou falando de um volume de 1 ml. Agora, o exercício veio e falou assim, ó, a massa de 50 ml. Bom, se eu tiver 50 ml, qual que vai ser a massa? Regrinha de 3. Aí você pegaria 50 e multiplicaria isso por 1,1, tá? O que vai dar 55. E vai dividir isso por 1x, né? Que vai dar próprio 55. Então, x seria igual a 55 gramas de café. Em 50 ml de café, você tem 55 gramas. E não 50 gramas, tá? Então, ele falou que teria 50, isso aqui é falso. Bom, aí aqui você tem que fazer o somatório. Você tem 32 com 16, aqui dá 48. E aí você vai somar com mais 8 aqui. E vai somar com mais 2 aqui em cima, né? Então, você tem 2 com 8, 16, dá 10, com mais 16, 32, 48, 58, né? Então, no total, o somatório, eu colocaria aqui, ó, como se fosse a resposta, tá? A resposta, o somatório seria igual a 58, belezinha? Basicamente é isso, pessoal. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução desta questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para mais aulas assim como essa. Se você precisar, se você quiser, né, inicialmente participar dos cursos Estuda Mais, o link dele está na descrição. E se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição também.